Boa noite a todos. Então, hoje nós iniciamos um novo capítulo na nossa escola, é o número 4. Então, hoje nós vamos falar sobre os filhos de Deus do paraíso. E nesse capítulo, então, nós vamos abordar os seguintes conteúdos: os filhos descendentes de Deus, os filhos magisteriais, as ações judiciais, as missões magisteriais, a auto-outorga dos filhos de Deus do paraíso, as carreiras de auto-outorga mortal, os filhos instrutores da Trindade, a ministração dos Dainais ao universo local, o serviço planetário dos Dainais e a ministração unificada dos filhos do paraíso. Nós temos 10 tópicos. Então, iniciando, né? Os filhos de Deus, pelo modo como funcionam no universo, no superuniverso de Ovonton, são classificados sob as seguintes 3 linhagens principais: os filhos descendentes de Deus, os filhos ascendentes de Deus e os filhos trinitarizados de Deus. As ordens descendentes da filiação, elas incluem as personalidades que são de criação divina e direta. Os filhos ascendentes, eles são, como nós, né, as criaturas mortais, eles alcançam o status de ascendentes por participarem experiencialmente da técnica criativa conhecida como evolução. Então, nós nos tornamos ascendentes através dessa evolução. Os filhos trinitarizados formam um grupo de origem composta, que inclui todos os seres abraçados pela Trindade do paraíso, ainda que não se originem diretamente da Trindade. Então, nós podemos ser seres trinitarizados, se chegarmos um dia às alturas. Todos os filhos descendentes de Deus têm origem elevada e divina. Eles dedicam-se à ministração descendente de serviço aos mundos e sistemas do espaço, do tempo e do espaço, facilitando o progresso da escalada da fé até o paraíso, para as criaturas mais baixas, de origem evolucionária. Os filhos ascendentes de Deus. Então, os filhos descendentes, eles descem, né, como diz, eles vêm de Deus até nós, para que nós possamos, para facilitar esse nosso progresso, né? Esses filhos, eles vêm até nós, né, os descendentes, para nos ajudar a ascender. 7 das inúmeras ordens de filhos descendentes serão descritas nestas narrativas. Os filhos que provêm das deidades da ilha central de luz e vida são chamados de filhos de Deus do paraíso e abrangem as 3 ordens seguintes. Então, os filhos criadores, que são os Micaéis, do qual Jesus é o Micael, né? O ser criador, o Jesus é o Micael do nosso universo, Cristo Micael. Os filhos magisteriais, os avonais, e nós não recebemos ainda nenhum filho avonal. Os filhos instrutores da Trindade, que são os Dainais, e também ainda não recebemos esses filhos. E nós vamos ver que quando eles virão. As 4 ordens remanescentes de filiação descendente são conhecidas como os filhos de Deus nos universos locais. Então, tem alguns filhos de Deus que eles são criados aqui nos universos locais. Então, nós temos os filhos Melquisedeques, que vem, que também tem uma das funções, né, é vir aos mundos, e às vezes eles têm que vir porque
há uma emergência naquele mundo, e aconteceu aqui, veio um filho Melquisedeque, né? O nosso Melquisedeque, que veio aqui agora, me fugiu o nome. Os filhos Vorondadeques, os filhos Lanonandeques, os Vorondadeques, eles são os filhos que administram as constelações. E os Lanonandeques são os filhos que administram os sistemas. Por exemplo, Lúcifer era um Lanonandeque. Os portadores da vida, que são aqueles que portam a vida até os planetas. Eles também são considerados filhos de Deus dos universos locais. E essa filiação, de quem eles são filhos, né? Quem os cria? Os Melquisedeques são criados pelo Filho Criador, pelo Espírito Criativo Materno e pelo Pai Melquisedeque. Os portadores da vida são criados pelo Filho Criador, pelo Espírito Criativo Materno e por um dos anciães dos dias. Então, os Vorondadeques, que são filhos do Filho Criador e do Espírito Criativo Materno, e os Lanonandeques são filhos do Filho Criador e do Espírito Criativo do Universo também. Agora, os filhos de Deus do paraíso, nós temos os filhos criadores, que são filhos do Pai Universal e do Filho Eterno, os filhos magisteriais, que são filhos do Filho Eterno e do Espírito Infinito, e os instrutores da Trindade, que são filhos do Pai, e do Filho e do Espírito. Eu coloquei ali igual, mas teria que ser mais, tá? Mais o Espírito. Lília, antes de você continuar, e as filhas, as divinas ministras, são filhas do Espírito Infinito? Não entra nessa... Não entra. Não? Okay. Não entra. Não entra nessa aqui. Mas elas são filhas do Espírito Infinito. Sim, ok. Elas são consortes, elas são consideradas consortes do Filho Criador, né? Mas são também considerados filhos, né? Filhos do paraíso, né? São deuses. Filhos do paraíso, acredito que sim. Do ponto de vista do serviço, da adoração e da suplicação, os filhos do paraíso são como um. O seu espírito é um e o seu trabalho é idêntico em qualidade e integralidade. Do mesmo modo que as ordens dos dias demonstraram ser de administradores divinos, as ordens de filhos do paraíso revelaram-se como ministros divinos, criadores, servidores, outorgadores, juízes, instrutores e reveladores da verdade. Eles percorrem o universo dos universos, desde as margens da ilha eterna até os mundos habitados do tempo e do espaço, realizando no universo central e nos superuniversos serviços múltiplos, nem todos desvelados nessas narrativas. Então, eles fazem vários serviços, né? Então, nem tudo foi revelado para nós, os serviços que eles fazem. Eles organizam-se de um modo variado, dependendo da natureza e cercanias, onde prestam seus serviços. Mas, em um universo local, tanto os filhos magisteriais quanto os filhos instrutores servem sob a direção do Filho Criador, que preside aquele domínio. Os filhos criadores parecem possuir um dom espiritual centrado nas suas pessoas, o qual é por eles controlado e que eles podem outorgar. Então, outorgar é doar, tá? E eles doam a si mesmo as outras criaturas. Nós vamos ver isso ali na sequência. Como fez o vosso próprio Filho Criador quando efundiu o seu espírito por toda
por sobre toda a carne mortal e urante. Cada filho criador é dotado com esse poder de atração espiritual no seu próprio reino. Ele é pessoalmente consciente de cada ato e cada emoção de todos os filhos descendentes de Deus que servem no seu domínio. E é muito interessante isso, né? Porque, imagine, cada ato e cada emoção, ele é consciente disso, né? É tipo uma onisciência, né, Lilia? E você imagine tudo que você, às vezes você diz, Deus está vendo, né? E está vendo mesmo, né? Através de Jesus, que é consciente de tudo isso, de tudo que nós fazemos. Nisso está um reflexo divino, uma duplicação em um universo local do poder absoluto de atração espiritual do Filho Eterno, que o capacita a alcançar os seus filhos do paraíso para fazer e manter contato com eles, não importando onde possam estar, em todos os universos dos universos. Os filhos criadores do paraíso servem não apenas como filhos na sua ministração, descendente de serviço e auto-outorga, mas também, depois de haverem completado as suas carreiras de auto-outorga, cada um funciona como um pai do universo, no âmbito da sua própria criação, enquanto os outros filhos de Deus continuam os serviços de auto-outorga e elevação espiritual, destinados a conquistar para os planetas, um a um, o reconhecimento voluntário da lei do amor do Pai Universal, culminando na consagração da criatura à vontade do Pai, do paraíso, e na lealdade planetária à soberania do seu Filho Criador sobre aquele universo. Então, todos esses filhos do paraíso, eles vêm até os planetas para revelar e para conduzir as pessoas à consagração, né, dessas pessoas à vontade do paraíso. É isso que eles vêm aqui nos dizer, que nós devemos nos consagrar a Deus e à vontade de Deus. E foi isso, né, que Jesus veio e nos ensinou, que nós devemos fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. Agora vamos falar sobre os filhos magisteriais. Então, quem são eles? Toda vez que um conceito original e absoluto de ser, formulado pelo Filho Eterno, une-se ao novo ideal, ao ideal novo e divino de serviço, amor, concebido pelo Espírito Infinito, é produzido um Filho de Deus novo e original, um Filho instrutor do paraíso. Esses filhos constituem a ordem dos avonais, então eles também são chamados de avonais, que se diferenciam bem das ordens dos Micaéis, os filhos criadores. Embora não sejam criadores no sentido pessoal, eles estão estreitamente ligados aos Micaéis em todo o seu trabalho. Os avonais são ministros e juízes planetários, os magistrados dos reinos do espaço-tempo, todas as raças, para todos os mundos e em todos os universos. Então, o número dos filhos magisteriais é de 1 bilhão. Eles se autogovernam e são dirigidos pelo seu Conselho Supremo no Paraíso. Então, quando em um universo local, eles servem sob a direção do Filho Criador daquele universo. Os avonais são os filhos do paraíso para os serviços e para a auto-outorga, em particular, nos planetas dos universos locais. Então, esses filhos também se auto-outorgam. Aqui nós tivemos a auto-outorga do nosso Filho Criador, então não foi
de um filho magisterial, mas nós ainda vamos receber a visita de um filho magisterial, provavelmente. E posto que cada filho avonal possua uma personalidade exclusiva, e como não há dois iguais, o seu trabalho é individualmente único, nos reinos da sua permanência, aonde com frequência eles se encarnam à semelhança da carne mortal, algumas vezes nascendo de mães terrestres nos mundos evolucionários. Por acréscimo aos seus serviços em níveis administrativos mais elevados, os avonais têm funções tríplices nos mundos habitados. Então, vamos ver quais as funções desses avonais nos planetas habitados. Então, a primeira são ações judiciais. Eles atuam nos encerramentos das dispensações planetárias. No tempo, tais missões podem ser executadas às dezenas ou às centenas, em cada mundo individual. E os avonais podem ir para o mesmo mundo ou para outros mundos por inúmeras vezes, como terminadores das dispensações e liberadores dos sobreviventes adormecidos. Número 2, as missões magisteriais. Uma visitação planetária desse tipo, usualmente antes da chegada de um filho auto-otorgado. Em tal missão, um avonal surge como um adulto do reino. Então, antes ele poderia surgir de uma mãe terrestre, né, de uma mulher, e aqui ele surge na missão magisterial, ele surge como um adulto, por uma técnica de encarnação, que não envolve o nascimento mortal. Posteriormente a essa primeira visita magisterial usual, os avonais podem repetidamente servir na função magisterial, no mesmo planeta, tanto antes quanto depois do surgimento do filho auto-otorgado. Nessas missões magisteriais adicionais, um avonal pode ou não surgir em uma forma material e visível. Então, ele pode ser visível ou não, mas em nenhuma delas virá ao mundo como um recém-nascido desamparado. Então, enquanto missão magisterial, ele virá como já um adulto, encarnado, né? Esse processo de encarnação não menciona como que é. As missões de auto-outorga. Todos os filhos avonais, ao menos por uma vez, outorgam a si próprios, em alguma raça mortal, em algum mundo evolucionário. As visitas judiciais são inúmeras. As missões magisteriais podem ser plurais, mas em cada planeta não surge senão um filho auto-outorgado. Os avonais auto-outorgados nascem de mulher, como Micael de Nébado encarnou-se em Urante. Então, quando é uma missão de auto-outorga, eles nascem como crianças e tal, como fez Jesus, né? Então, a missão de auto-outorga, ela acontece só uma vez em cada planeta. E, no nosso caso, e nos outros planetas de Nébado, então, que ainda não tiveram essa auto-outorga, vai um filho magisterial. Que eles têm essa missão também de auto-outorgar-se. Não há limite para o número de vezes que os filhos avonais podem servir em missões magisteriais e de auto-outorga, mas, usualmente, quando a experiência houver acontecido por 7 vezes, há uma suspensão em favor daqueles que houverem tido menos desse serviço. Então, eles não podem, eles dão a vez para os outros filhos que ainda não foram, né? Porque eles têm que, no mínimo, ter ido 7 vezes, ter se auto-outorgado, não no mesmo planeta.
Esses filhos de experiência auto-outorgante múltipla são designados, então, para o alto conselho pessoal de um filho criador, tornando-se, assim, participantes da administração de assuntos no universo. Então, quando eles têm essas experiências, né, de auto-outorga, eles, vamos dizer assim, sobem de nível, não sei, né, tem uma outra designação, né, eles vão para os conselhos, os filhos ficam com os filhos criadores ali, então, na administração. Agora vamos ver as ações judiciais. Anteriormente nós tínhamos visto mais o geral, né, mas como que são essas ações judiciais desses filhos? Os avonais são conhecidos como filhos magisteriais, como já vimos, porque são os automagistrados dos reinos, os julgadores das sucessivas dispensações dos mundos do tempo. Eles presidem ao despertar dos sobreviventes adormecidos e encarregam-se dos julgamentos dos reinos. Põem fim a uma dispensação de adiamento de sentenças e executam os mandados de uma idade de misericórdia probatória. Redesignam as criaturas espaciais da administração planetária para as tarefas da nova dispensação e retornam à sede central do seu universo local após completarem a sua missão. Então, acredito que de 1000 e 1000 anos, em todas essas dispensações, né, ou a milenar, então tem uma certa designação nova para as criaturas que estão servindo, as criaturas espirituais que estão servindo aqui cada planeta, que acontecem essas dispensações, né, esses julgamentos. Quando julgam os destinos de uma idade, os avonais decretam o que acontecerá às raças evolucionárias, mas, ainda que possam efetuar julgamentos de extinção da identidade de criaturas pessoais, eles não executam tais sentenças. Então, eles podem fazer os julgamentos, eles fazem julgamentos, né? E fazem, mas quando é de extinção, eles até podem fazer, mas eles não executam as sentenças, né? E os vereditos dessa natureza são executados apenas pelas autoridades do superuniverso, que são os anciãos dos dias. Então, são essas sentenças de extinção de identidade da criatura. A chegada de um avonal do paraíso em um mundo evolucionário, com o propósito de terminar uma dispensação e inaugurar uma nova era de progresso planetário, não é necessariamente uma missão magisterial, nem uma missão de auto-outorga. As missões magisteriais, algumas vezes, e as missões de auto-outorga, sempre, são encarnações, isto é, em tais compromissos, os avonais servem um planeta sob a forma material, literalmente. As suas outras visitas são técnicas, e nessa função, um avonal não é encarnado para o serviço planetário. Se um filho magisterial vem puramente como um julgador dispensacional, ele chega a um planeta como um ser espiritual, invisível para as criaturas materiais do reino. Tais visitas técnicas ocorrem repetidamente na longa história de um mundo habitado. Então, né, quando eles vêm na função judicial, eles são invisíveis. E nas outras duas funções, né, tanto a de auto-outorga como a função magisterial, eles são visíveis. As missões magisteriais. Antes do surgimento planetário de um filho em auto-outorga, o mundo habitado é usualmente visitado por um avonal do paraíso, em uma missão magisterial.
Se essa for uma visitação magisterial inicial, o avonal é sempre encarnado como um ser material. Ele surge no planeta em que se auto-outorgará como um varão maduro das raças mortais, um ser plenamente visível e em contato com as criaturas mortais daqueles dias de geração. Durante uma encarnação magisterial, a conexão do filho avonal com as forças espirituais locais e universais é completa e ininterrupta. Então, ele pode conversar à vontade, né, com o pessoal que está ali ajudando espiritualmente aquele planeta. Quando encarnados em missões de auto-outorga, tanto como nas missões magisteriais, os filhos do paraíso têm experimentado a residência dos ajustadores, e esses ajustadores são diferentes em cada encarnação. Olha que coisa interessante, né? Eles recebem vários ajustadores em cada encarnação que eles fazem, eles recebem outros ajustadores. E nas missões magisteriais também, né? Eles recebem, porque a de auto-outorga é uma, mas as missões magisteriais, eles recebem ajustadores diferentes. Urântia nunca recebeu um filho avonal em uma missão magisterial. Tivesse Urântia seguido o plano geral para o mundo habitado, e teria sido abençoada com uma missão magisterial, em alguma época entre os dias de Adão e a auto-outorga de Cristo Micael, mas a sequência regular dos filhos do paraíso no vosso planeta foi totalmente desfeita pelo aparecimento do vosso Filho Criador. Tá ótimo, né? Porque para nós aqui tivemos esse privilégio, vamos dizer assim, né, de receber Jesus, de receber o nosso Micael, na sua auto-outorga terminal, há cerca de 19 séculos, então. Urântia pode ainda ser visitada por um avonal, incumbido de encarnar em uma missão magisterial, mas, no que concerne ao futuro aparecimento dos filhos do paraíso, nem mesmo os anjos dos céus sabem o tempo ou o modo de tais visitações, porque o mundo no qual Micael se auto-outorgou tornou-se o domínio individual e pessoal desse filho mestre, e como tal, fica totalmente sujeito aos próprios planos e regulamentações dele, quer dizer, ele que vai autorizar, né, ele que vai ver se é a hora, não vai ter que passar tudo, se bem que passa, mas ele que vai autorizar, né, pessoalmente, essa visita. E no vosso mundo, tudo isso fica mais complicado em vista da promessa de Micael de retornar. Então, aqui dá a impressão, né, que essa visita pode ser antes ou depois da vinda de Micael, que prometeu de novo a Urântia. Independentemente das interpretações errôneas sobre os acontecimentos durante a estada de Micael de Nébadon, em Urântia, uma coisa certamente autêntica, a promessa feita por ele de voltar ao vosso mundo. Em vista dessa perspectiva, apenas o tempo poderá revelar a futura ordem das visitações em Urântia, dos filhos de Deus do paraíso. Então, para nós, esta é uma expectativa ainda, que a gente não sabe se vem o Micael, né, ou se vem um filho avonal, mas os magisteriais, eu acredito que eles, as ações judiciais, nas ações judiciais, eles vêm, nos milênios, né. O Filho Eterno é a palavra de Deus. O Filho Eterno é a expressão, agora nós vamos falar da auto-outorga, né, esses filhos. Então, o Filho Eterno é a eterna palavra de Deus. O Filho Eterno é a expressão perfeita do primeiro pensamento absoluto e infinito do seu Pai. Quando uma duplicação pessoal ou uma extensão divina desse Filho
original parte em uma missão de outorga de si próprio, e uma encarnação mortal, torna-se literalmente verdade que o divino verbo se fez carne. E nós já ouvimos isso, né? O verbo se fez carne. E que o verbo, assim, reside entre os seres mais baixos de origem animal. Então, Jesus mesmo veio até nós e ele disse que deixaria o seu espírito para nos guiar. E esse espírito nós sabemos que é o espírito da verdade, que foi doado na época aos apóstolos, né, depois que Jesus ascendeu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Alguma ordem de filhos do paraíso deve ser auto-outorgada em cada mundo mortal habitado, com a finalidade de tornar possível aos ajustadores do pensamento residirem nas mentes de todos os seres humanos normais naquela esfera, pois os ajustadores não vêm para todos os seres humanos de boa fé, antes que o espírito da verdade haja sido difundido em toda a carne. E o envio do espírito da verdade depende do retorno à sede central do universo do filho do paraíso, que haja cumprido com êxito uma missão de auto-outorga mortal em um mundo em evolução. Então, quando esse filho do paraíso, no caso, um avonal, em outro mundo, porque aqui foi o Micael, né, o nosso filho criador do nosso universo, o filho criador do nosso universo, ele mesmo veio até nós, e depois que ele ascendeu e foi ao paraíso, ele enviou o Espírito da Verdade. E com esse Espírito da Verdade, então, atualmente para nós, todas as pessoas de mente normal recebem os ajustadores do pensamento, que é o que não acontecia anteriormente. A vinda de Jesus, anteriormente nem todos recebiam um ajustador do pensamento, né? Mesmo os seres de boa fé, interessante isso. Então, eram poucas pessoas que recebiam um ajustador. E nos outros planetas, isso vai acontecer, quer dizer, esse ajustador do pensamento virá depois da auto-outorga desses filhos, que no caso aqui serão os avonais. Cada mundo recebe um filho magisterial em auto-outorga. Então, sempre quando filho magisterial ou filho avonal, né? Exceto aquele em que o filho criador se auto-outorgou, como é o caso de Urante. Na sede central do seu universo local, especialmente depois de completar a sua própria auto-outorga mortal, um filho criador passa grande parte do seu tempo aconselhando e instruindo o colégio dos filhos associados, os filhos magisteriais. Então, veja, ele passa bastante tempo ali, né, com esses filhos que vão se auto-outorgar e acho que ensinando, né, dando assim tudo aquilo que eles precisam para sucederem nessa auto-outorga, que não é fácil vir aos mundos. Para eles, veja, como para Jesus foi bem difícil, e para os outros filhos também não é muito fácil, porque eles vão descer de uma perfeição onde eles são perfeitos, e vão se encarnar e vão viver toda aquela vida de perfeição, vão viver como seres humanos, né? Vão passar por aquela experiência que não é fácil para eles, acho que muito mais ainda, porque eles sabem o que é a perfeição, em um dado momento eles vão se dar conta disso, né? Como Jesus também, um pouco antes do batismo, no Monte Hermon, ele teve toda a consciência de que ele é o Filho Criador, toda a consciência do divino. Então, para eles não deve ser nada fácil. Em amor e devoção, com terna misericórdia e consideração afetuosa, esses filhos magisteriais auto-outorgam-se, doando a si próprio aos mundos do espaço. E de nenhum modo esses serviços planetários são inferiores às auto-outorgas mortais dos Micaéis.
Embora uma possibilidade de desastre paire sempre sobre esses filhos do paraíso, durante as suas encarnações de auto-outorga, eu estou ainda, esse é o revelador, né? Ainda para ver o registro de um fracasso ou não cumprimento, seja de um filho magisterial, seja de um filho criador, ou em uma missão de auto-outorga. Ambos têm uma origem próxima demais da perfeição absoluta para chegarem a falhar. E, de fato, assumem riscos, realmente tornam-se como as criaturas mortais de carne e sangue. E, por isso, conquistam a experiência única das criaturas. Mas, dentro do âmbito da minha observação, eles sempre têm tido êxito. Nunca fracassam na realização da meta da sua missão de auto-outorga. A história de suas auto-outorgas e dos serviços planetários em todo o Nébado constitui o capítulo mais nobre e fascinante da história do nosso universo local. E eu acho que nós vamos ter a oportunidade de conhecer, né, a história dessas auto-outorgas em outros mundos, com o que foi para os outros filhos, né, esses filhos magisteriais, como que foi a história deles em outros mundos. Uma missão de auto-outorga mortal, um filho do paraíso sempre nasce de mulher e cresce como uma criança masculina do reino, como o fez Jesus em Urântia. Esses filhos do serviço supremo passam pela infância e pela juventude. Sob todos os aspectos, tornam-se como os mortais, da raça na qual nasceram. Fazem pedidos ao Pai, como fazem os filhos do reino e que servem. Do ponto de vista material, esses filhos humanos divinos vivem vidas comuns, como a única exceção. Não geram nenhuma progênie nos mundos da sua permanência. Essa é uma restrição universal, imposta a todas as ordens de filhos do paraíso que fazem essa autodoação de outorga. Então, nenhum deles pode deixar progênie, né? Deixar filhos. Então, eles também não fazem casamento? Aqui não fala em casamento, né? Mas eles não podem deixar ter filhos. Eu acredito que, por consequência, não podem casar-se. Oh. Né? Porque o casamento, ele pode ser que ele possa ter um filho ali no casamento. Então, eu acredito que nenhum se casa. Eles já vêm casados. Eles podem casar, mas não ter filhos. Eles já vêm casados, eles não podem trair Não, os magisteriais não, né? Porque os filhos criadores, sim, eles têm, né? A ministra divina, vamos dizer, uma esposa. Mas os magisteriais não têm esposas. Eles não têm uma contraparte. Mas eu nunca ouvi assim que eles pudessem casar. Mas, né? Porque o casamento, pelo menos acho que nos outros mundos também, né? Quer dizer, filhos. Porque eu também não li nada sobre isso, só falar isso, mas não pode ter filhos, mas casamento não fala nada, né? As carreiras de auto-outorga mortal dos Micaéis e Avonais, ainda que equiparáveis, não são idênticas em todos os aspectos. Um filho magisterial nunca proclama: quem tiver visto o filho, terá visto o pai, como fez o vosso filho criador, quando em Urântia vivendo na carne. Um avonal auto-outorgado, entretanto, declara: quem tiver visto a mim, terá visto o Filho Eterno de Deus. Então, o filho criador, ele pode se comparar ao pai, mas o magisterial não. Ele se compara ao filho eterno. Os filhos magisteriais não são de descendência imediata do Pai Universal, nem encarnam para sujeitar-se à vontade do Pai. Eles sempre se auto-outorgam como filhos do paraíso, sujeitando-se à vontade do Filho Eterno do paraíso.
Quando se completa a auto-outorga final de um filho criador, o Espírito da Verdade previamente enviado a todos os mundos de outorgas, avonais daquele universo local, transforma-se na sua natureza, tornando-se mais literalmente o Espírito de do Micael soberano. Esse fenômeno ocorre simultaneamente com a liberação do Espírito da Verdade para serviço no planeta, em que ocorreu a auto-outorga mortal do filho Micael. Daí em diante, cada mundo honrado com uma auto-outorga magisterial receberá o mesmo espírito confortador do filho criador cétuplo, em coligação com o do filho magisterial. Então, é toda uma situação, assim, né, dessa energia do Espírito da Verdade. O mesmo que o mundo teria recebido caso o soberano daquele universo local houvesse encarnado pessoalmente como seu filho auto-outorgado. Agora vamos passar a falar dos filhos instrutores da Trindade, que são diferentes dos filhos magisteriais. Então, esses filhos do paraíso altamente pessoais e altamente espirituais são trazidos à existência pela Trindade do paraíso. São conhecidos em Avona como a ordem dos Dainais. Em Orvonton, estão registrados como filhos instrutores da Trindade, assim denominados por causa da sua ascendência. Em Salvington, algumas vezes são denominados filhos espirituais do paraíso. A ordem dainal de filiação não é uma parte orgânica da administração dos universos locais e superuniversos. Os seus membros não são criadores ou resgatadores, nem juízes ou governantes. Estão menos ocupados com a administração do universo do que com o esclarecimento moral e desenvolvimento espiritual. Eles são os educadores universais, permanecendo dedicados ao despertar espiritual e à orientação moral de todos os reinos. A sua administração está intimamente interrelacionada com as das personalidades do Espírito Infinito, e intimamente associada à ascensão dos seres criaturas ao paraíso. Diferentemente dos Micaéis e Avonais, os seus irmãos do paraíso, os filhos instrutores da Trindade, não recebem nenhum aperfeiçoamento preliminar no universo central. Então, eles não têm nenhuma instrução lá, né, nem aperfeiçoamento. São despachados diretamente para as sedes centrais dos superuniversos e dali designados para servir em algum universo local. Na sua ministração, nos reinos evolucionários, eles utilizam a influência espiritual combinada de um filho criador e dos filhos magisteriais associados a ele, pois os Dainais não possuem um poder de atração espiritual em si e por si próprios. Agora, a ministração desses filhos no universo local. Os filhos espirituais do paraíso são seres singulares, originários da Trindade, e são as únicas criaturas da Trindade a ligar-se assim tão inteiramente à condução dos universos de origem dual. Devotam-se afetuosamente ao ministério educacional, às criaturas mortais e ordens mais baixas de seres espirituais. Começam seus trabalhos nos sistemas locais e, de acordo com suas experiências e realizações, avançam para dentro por meio do serviço, nas constelações, aos mais elevados trabalhos da criação local. Após haverem sido certificados, podem transformar-se em embaixadores espirituais, representando o universo local do seu serviço.
Os filhos instrutores, eles compõem as faculdades que administram todos os exames e conduzem todos os testes para a qualificação e certificação em todas as fases subordinadas de serviço no universo. Então, vejam, vão ser examinados por eles, né? Desde os deveres das sentinelas em postos avançados até os de estudantes das estrelas. Eles conduzem um tipo de curso de educação que dura toda uma era, variando desde os cursos planetários até as altas faculdades do saber, localizadas em Salto. O reconhecimento indicativo do esforço e a realização é concedido a todos, sejam mortais ascendentes ou querubins arrojados, que completam essas aventuras no saber e na verdade. Então, eles conduzem, né, essas faculdades e todos os exames, eles estão totalmente ligados à educação. Por isso são chamados de instrutores. Em todos os universos, todos os filhos de Deus admiram esses filhos instrutores da Trindade, sempre fiéis e universalmente eficientes. São os professores excelsos de todas as personalidades espirituais, sendo até mesmo os instrutores experimentados, aprovados e verdadeiros dos próprios filhos de Deus. Todavia, sobre os detalhes sem fim dos deveres e funções dos filhos instrutores, pouco posso dizer-vos. Os vastos domínios das atividades da filiação dos Dainais serão mais bem compreendidos em Urântia, tão logo estiverdes mais avançados em inteligência e depois que haja terminado o isolamento espiritual do vosso planeta. Isso quer dizer, eles só vierem quando a gente tiver mais, assim, um pouco de capacidade intelectual. Um pouco melhorado. E olha que interessante, eles falam assim, ó, serão mais bem compreendidos, tão logo estiverdes mais avançados em inteligência, e depois que haja terminado o isolamento. Então, a gente primeiro vai ganhar inteligência, e só depois a gente vai sair do isolamento. É verdade. Porque a gente tem que ter uma certa inteligência, né, para sair desse isolamento aí. Não, mas eu acho que o isolamento independe da nossa inteligência. Eu acho que tem a ver com o julgamento de Lúcifer, por exemplo. Né? Inteligência espiritual, né? Isso. Sim, mas não é a nossa inteligência espiritual que vai liberar a gente do isolamento, né, do planeta. Eu acho que se a gente tiver uma inteligência espiritual, no sentido, assim, de escolher o bem, né? Se a gente escolher o bem, não vai escolher, vamos dizer, o mal ligado, ou o pecado, né? Dizendo melhor, ligado à luz, ou ligado a Caligaste, que está por aqui, né? Então, como ninguém mais tiver essa tendência ao pecado, à iniquidade, ou que seja, né, nesse sentido, a praticar o mal porque quer, né, então isso torna-se um pecado. Então, eu acredito que nós teríamos alcançado uma inteligência espiritual, como o Sandal disse. Porque aqui fala, tão logo estiverdes mais avançados em inteligência, e depois que haja terminado o isolamento espiritual. Para terminar o isolamento espiritual, nós teríamos que ter uma inteligência também espiritual elevada, porque nós estamos nos elevando espiritualmente, e não materialmente, e não só de cérebro, de ser inteligente, intelectual. Não é só isso. Mas o isolamento que a gente sofre, a nossa quarentena, não é só Urântia, né? É todo o sistema. É verdade. E se não houver evolução, não há como terminar a quarentena. Por isso que eles falam, mas é em evolução. Nós estudamos tudo isso em evolução espiritual.
construção de alma, ascendência, tirar os erros, se tornar mais puro. Tudo isso tem tudo a ver com o lado espiritual, porque nós vamos para o mundo das mansões, não é em matéria, é só um espírito. Então, a inteligência é tudo voltado ao espírito, não tem nada voltado à coisa material. Então, nós temos que pensar assim. Bom, eu penso assim, se nós vamos para o mundo das mansões, nós vamos ter quantos corpos serão reconstituídos? São 549... 70, né? 570, né? Então, esse é tudo espiritual, não tem nada a ver com material. Aqui acabou, aqui é uma passagem, uma experiência, acabou. Essa experiência, depois que acabar, nós passamos toda essa experiência para o Ser Supremo. É ele que vai, o Pai Universal, ele está recebendo essas experiências que ele não obteve, que ele não teve, que não precisou, por ele não errar em nada. O nosso erro é uma experiência de muita importância, não só para nós, mas para o universo. Então, é a nossa evolução, inteligência espiritual, não tem nada a ver com outro tipo de inteligência, porque ele fala quando saímos da quarentena espiritual, quando terminar, né? Eu, pelo menos, penso assim. Quem pensa é outro tipo, também pode falar, quem sabe. Pode até diferenciar, não sei. Uhum. Alguém quer dar mais alguma sugestão? Então, agora vamos ver o serviço planetário dos Dainais. Quando o progresso dos acontecimentos em um mundo evolucionário indicar que o tempo está maduro para iniciar uma idade espiritual, os filhos instrutores da Trindade sempre são voluntários para esse serviço. Não estáis familiarizados com essa ordem de filiação, porque em Urântia nunca experimentou uma idade espiritual, um milênio de esclarecimento cósmico. Contudo, os filhos instrutores ainda agora visitam o vosso planeta, olha que legal, com o propósito de formular planos, visando as temporadas que projetam passar na nossa esfera, no caso, né? Eles aparecerão devidamente em Urântia após os seus habitantes haverem conquistado uma relativa libertação das correntes da animalidade e das cadeias do materialismo. Os filhos instrutores da Trindade nada têm a ver com a terminação das dispensações planetárias, como têm os filhos magisteriais, que nós já falamos anteriormente. Eles não julgam os mortos, nem transladam os vivos. Entretanto, em cada missão planetária, eles são acompanhados por um filho magisterial, que executa esses serviços. Os filhos instrutores ocupam-se integralmente com a iniciação de uma idade espiritual, com a aurora de uma era de realidades espirituais, em um planeta evolucionário. Eles tornam reais as contrapartes espirituais do conhecimento material e da sabedoria temporal. Os filhos instrutores, em geral, permanecem nos seus planetas de visitação por 1000 anos do tempo planetário. Então, quando vier um filho instrutor para cá, ele ficará por 1000 anos. Os Dainais podem retornar muitas vezes ao mundo habitado. E após a sua missão final, o planeta entrará no status de esfera estabelecida em luz e vida, meta evolucionária visada por todos os mundos habitados por mortais, na presente idade do universo.
Os corpos mortais de finalidade muito têm a ver com as esferas estabelecidas em luz e vida. Então, os finalitores, eles têm muitos serviços que eles farão nessas esferas, olha que maravilha. E as suas atividades planetárias têm relações com os filhos instrutores. De fato, toda a ordem de filiação dos Dainais está intimamente ligada a todas as fases das atividades dos finalitores, nas criações evolucionárias do tempo e do espaço. Os filhos instrutores da Trindade parecem identificar-se tão completamente com o regime de progressão mortal, desde as primeiras etapas da ascensão evolucionária, que muitas vezes somos levados a refletir a respeito de sua possível associação com os finalitores, na carreira ainda não revelada dos universos futuros. Observamos que os administradores do superuniverso são, em parte, personalidades originárias da Trindade, e, em parte, criaturas ascendentes evolucionárias abraçadas pela Trindade. E acreditamos firmemente que os filhos instrutores e os finalitores estejam empenhados, presentemente, em adquirir a experiência da associação temporal entre eles, o que pode constituir uma educação preliminar a prepará-los para uma associação estreita em algum destino ainda não revelado no futuro. Em Uversa, cremos que tais filhos instrutores da Trindade sejam provavelmente transferidos de modo a terem ligação eterna com o corpo de finalidade do paraíso. Quando os superuniversos estiverem finalmente estabelecidos em luz e vida, por eles se tornarem profundamente familiarizados com os problemas dos mundos evolucionários, mantendo-se associados por muito tempo à carreira dos mortais evolucionários. Então, quer dizer, nós vamos trabalhar com esses, provavelmente, né, eles estão dizendo aqui, que nós vamos trabalhar com esses instrutores, filhos instrutores da Trindade, aqueles que se tornarem finalitores, né. Agora vamos ver a ministração unificada dos filhos do paraíso, que é a última parte da nossa apresentação. Os filhos do paraíso são a apresentação divina das naturezas atuantes das três pessoas da deidade, aos domínios do tempo e do espaço. Os filhos criadores magisteriais e instrutores são as dádivas das deidades eternas para os filhos dos homens e para todas as outras criaturas do universo, as quais têm potencial de ascensão. Esses filhos de Deus são os ministros divinos devotados incessantemente ao trabalho de ajudar as criaturas do tempo e a atingir a elevada meta espiritual da eternidade. Nos filhos criadores, o amor do Pai Universal está aliado à misericórdia do Filho Eterno e é revelado aos universos locais por meio do poder criativo, do ministério de amor e da soberania compreensiva dos Micaéis. Nos filhos magisteriais, a misericórdia do Filho Eterno, unida ao ministério do Espírito Infinito, é revelada aos domínios evolucionários nas carreiras de julgamento, serviço e auto-outorga desses avonais. Nos filhos instrutores da Trindade, o amor, a misericórdia e o ministério das três deidades do paraíso estão coordenados nos níveis de valores mais elevados do espaço-tempo e são apresentados aos universos como a verdade viva, a divina bondade e a verdadeira beleza espiritual. Então, essa foi esse documento, né? Documento número 20,
foi apresentado por um perfeccionador de sabedoria, e eu agradeço a Jesus e a todos os nossos irmãos que estão aqui nos ajudando espiritualmente. Gratidão. Gratidão, Lilian. Obrigada. Agora está aberto as perguntas, comentários. Oi, sim, Lilian, eu queria agradecer, muito boa palestra, tá? Muito boa Tá. mesmo. Obrigada. Então, Sandal, até quero comentar sobre aquela questão da inteligência, né, que você falou da inteligência material, porque ontem até nós estávamos falando sobre os mundos de luz e vida, em uma das leituras do livro, acho que foi na sala do Sabino. E então se comentava como que esses mundos chegarão à luz e vida, né? Que nós temos que estar evoluídos e também não só materialmente nós temos que evoluir, até o planeta estará transformado. Então, quer dizer que esse mundo de luz e vida, ele está longe, está bem longe. Inclusive, então, né? Mas a evolução material, ele só se transforma quando você tem uma evolução espiritual, porque é o de dentro que transforma o fora. Então, a inteligência que ele fala, para mim, seria a inteligência não material, só o material, mas o espiritual, porque a nossa evolução está sendo espiritual. Primeiro, nós estamos construindo a nossa alma, nós estamos aprendendo a evoluir espiritualmente. A bondade, a verdade, é tudo no espírito, não é na pessoa, não é na emoção, não é no coração, mas é de dentro para fora, não na parte física do corpo, e sim na parte mental e espiritual. Por isso que nós temos o ajustador do pensamento. O ajustador, ele não vive na mente material, ele vive no espírito. Por isso, para mim, seria tudo de forma espiritual, não tem nada a ver com intelectualidade só assim superficial, material. Não, eu sou muito inteligente. E daí? Você é inteligente, mas você não é uma pessoa carismática, você não tem uma empatia, não tem nada que possa atrair a outra pessoa. Você não tem aquilo que Jesus, o mestre, ele mostrou ser. Então, quando estudamos a parte 4, fala, veja como o mestre se comportou aqui em Urântia, mas não imitá-lo, mas seguir os seus ensinamentos, que é diferente do que todo mundo fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Tanto que o mestre, eles falam que ele educou no sistema positivo, ele nunca introduziu o não. Ele sempre falou, em vez de fazer dessa forma, faça dessa outra forma. Ele nunca falou, não faça isso, faça aquilo. E quando ele se mostrou para fazer os ensinamentos e falar em parábolas, ele nunca colocou questões no negativo. Ele sempre colocou a situação, má situação, transformando em boa situação. Lembra do rapaz que falava, esse cara aí é muito chato, ele vive me atazanando, mais ou menos assim. Ele falou, então, você já que tem o conhecimento e sabe que é bondade, vai e fale com ele. Ele nunca falou, não, você não pode pensar que ele seja assim tão mal. Vai lá e vai ter com ele lá, vai ter uma conversa lá com ele e faça as pazes. Ele nunca falou isso. Então, ele, desde o princípio, até a educação dos irmãos, foi no sistema positivo. E é isso que eu sempre olho no livro de Urântia, para nunca colocar o não, mas não tem jeito, o não está sempre presente.
todos os dias. O que eu entendi foi que o magisterial ainda não veio, mas os instrutores ainda estão vindo para Urântia, né? Não, De forma não vieram invisível? ainda. Não. Não, eles não vieram ainda. Eles estão vindo, Estão vindo eles estão vindo, mas não, espiritualmente, né? É verdade. espiritualmente, Só visitando espiritualmente. visitando o planeta, né? É. E os magisteriais vêm, mas invisíveis, né? Nas dispensações. Então, esse documento, ele tratou mais sobre os magisteriais e os dainais, como o Jorge tinha dito anteriormente, né, que ele falou também dos filhos instrutores, né, na outra palestra. Eu pensei que a sua palestra ia ser tão difícil, Lília, por causa do tema, né? Parece ser tão complexo, mas É fluiu fácil, bem. né, na verdade. É verdade. Quando se pega um tópico apenas, um tema, né, específico, é fácil de entender, né? Sim. Ali é Tem interessante porque... algumas interpolações, né? Alguns detalhes de atividade desses seres, né? Mas a gente, prestando bem atenção um pouquinho mais, a gente compreende, né? Quais são as atividades desses seres para nós aqui, para os universos, né? Por que eles estão aqui, né? Qual é a função deles? É interessante. E como nós somos bem cuidados, né? Então, não é assim, estão aqui abandonados. Nós não estamos abandonados aqui. Há toda uma hoste espiritual cuidando de nós, né? Fazendo planos, imagine, ele está vindo aqui já para fazer planos, o Dainal, né? Fazer plano, como é que vai ser, né? Então, quer dizer, nós vamos um dia entrar em luz e vida, porque muitas pessoas dizem, o mundo vai acabar, não vai. Não vai. O livro de Urântia é legal por causa disso, assim, né? Tanta gente vindo aqui falar, nossa, vai acabar, vai ter maremoto, vai ter isso, vai ter aquilo. E a gente fica muito tranquilo também, porque caso aconteça alguma coisa, né? A gente sabe que aqui o mundo que Micael tem é que tem um cuidado especial, mas vai evoluir, mesmo que sobre aí um pouco de seres humanos, a gente vai evoluir. E nós já temos a nossa vida, né? Obrigada, Jesus, pela vida, já estamos aqui, e logo passaremos para outra, né? Então, mais cedo ou mais tarde, mesmo que aconteça algo assim que a gente não queira, mas voltar na outra vida, né? A gente passa por outra vida, já estamos vivendo nossas experiências e fazer o melhor para a gente ficar um pouquinho mais inteligente, né? E para ir um pouquinho mais preparado, Mas é interessante, eu acho legal assim, né, que a gente pode ir plantando as nossas sementinhas, eu sempre falo, né, para que aos poucos o mundo vai mudando, e é aos poucos, é muito, porque o livro diz que em um dado momento que vai demorar uns 10 mil anos, depois de um filho de auto-outorga, demora uns 10 mil anos para que aquela mensagem se concretize, no mínimo 10 mil anos. Eles não têm pressa para nada, né? Eles deixam o tempo correr. Não, é tudo muito... Então, é assim, dá tempo da gente viver tranquilo, não tem problema nenhum. E o livro de Urântia, ele faz isso com a gente, né? Ele dá assim, muita tranquilidade para a gente viver sem aquele medo, aquele terror que muitas vezes querem colocar na gente, aquele medo do tal do vai para o inferno, né? Não, você vai amar por amor, você vai escolher amar não por medo, mas você vai amar pelo amor, né? Que você tem a Deus. Muito legal, Walter. Então, aquele pessoalzinho que carrega aquela plaquinha, arrependa-se que o fim está próximo, está totalmente equivocado, né? É verdade, porque não é o fim. Não é o fim. Desculpa, Walter, pode falar. Não, obrigado, Lília. Por nada. Estamos cada vez aprendendo mais, né?
graças ao empenho Verdade, de Paulo. pessoas como você, como Henrique, como a Sueli, né, como Neemias e todos que colaboram, né, nessa escola. Eu penso que aqueles que aguardam a volta de Jesus são os que menos compreenderam a sua mensagem libertadora. E nós estamos sempre aguardando, né? Existe essa necessidade, né? Como cantou Roberto Carlos, né? Meu amigo, volte logo, vem olhar pelo meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Então nós estamos sempre esperando, como o povo judeu, ainda aguarda o Messias. E é interessante o que a Sandal falou, porque eu também vejo Jesus como positivo, porque ele nos mostra o caminho. Então, será que vai ser preciso vir uma nova auto-outorga, uma nova Melquisedeque, né? Uma que venta na terra? Será que preciso? Será que até quando vai ser preciso, né? E a gente ficar nesse tempo aguardando, né? Então, eu também concordo com a Sandal, porque Jesus veio nos trazer o sim. No original judaico, né? Hebraico, aliás, que deu origem aos 10 mandamentos, nós temos 14 advérbios de negação. Então, Jesus veio para não derrogar a lei, mas simplificá-la, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Aí estão todos os mandamentos. Então, Jesus é o caminho, né? Então, ele veio, a promessa de Jesus, eu penso, né? Assim como a minha intuição, né? Ele prometeu o Consolador, né? Ele prometeu o Espírito de verdade em nossos corações, né? O Cristo, ele renasce dentro de nós mesmos, né? A partir do momento que nós passamos a estudar o seu legado. Obrigado. Valeu, Portugal. Obrigada. Muito bom. Posso fazer um comentário? Sim, Então, por mais que a gente vê essas narrativas dos reveladores, a gente também percebe que mais para frente, ali nas revelações, eles também admitem que, em questão de Urântia, tudo é possível, né? Porque é assim um planeta que realmente não seguiu naquela ordenzinha para ser feito daquele jeito. Então eles também não sabem se, por exemplo, qualquer hora dessas o Cristo volta, se realmente virá um avonal antes, e tudo pode acontecer, que é um planeta realmente em todo esse universo, o superuniverso, é um planeta atípico, né? Entre todos os que eles têm reconhecimento, inclusive até do próprio tratamento, né, que os seres humanos deram ao próprio Filho de Deus. Diferente em tudo. Até ter matado um filho criador, né, Albert? Puxa vida. Sim, É isso que nós fizemos. Que raça ruim essa de Urântia. sim. Por isso que eu acho que vai demorar muito ainda, né, para acontecer.
porque nós estamos num estado muito primitivo. Nenhum de nós está preparado para o surgimento de uma entidade assim, né? Dessa forma. Ele não vai ser nascer como veio Jesus, né? Ele vai chegar. E assim também nós não estamos preparados para nenhum tipo de contato. Talvez essa quarentena, seja para a nossa própria proteção, né? Uma vez que ninguém entra e ninguém sai, né? Então o contato, os circuitos foram cortados, né? Exatamente por essa fase de o próprio planeta, né? Nós estamos agora vivendo a iminência de uma terceira guerra, então nós estamos ainda vivendo conflitos internos, né? Nós precisamos viver em harmonia para poder nos conectarmos com a harmonia que existe fora dessa, eu imagino, né, que exista. Então talvez isso aí seja para nossa própria segurança, né? Deixa aquele pessoal quieto, aquele quadrante, né? Que houve esse conflito, né? Porque isso não é só a Terra, né? Então deixa eles quietos lá, porque uma hora a coisa vai resolver. Nós mesmos que temos que encontrar o caminho. Bendito seja, então, a quarentena, né? Como disse você, Portela, é para o nosso bem. Né? A Sueli quer falar e a gente está aqui, blá, blá, blá. Não, todo mundo pode falar. Não, a Lilian falou agora há pouco, se eu não entendi errado, que um mundo onde um filho criador tenha se auto-outorgado, ele não segue a linha de vindas, né, de seres do paraíso, de filhos do paraíso. Por quê? Porque quem, vamos dizer assim, é o dono daquele planeta é esse filho criador. Então, quem é o dono de Urântia é o Cristo Micael, nosso Jesus. É por isso que pode um filho magisterial chegar agora, ou daqui a 10 mil anos, um instrutor da Trindade está aqui, mas ele vai fazer sua outorga aqui em outra época, etc. Não tem, pelo que eu entendi que a Lilian falou, o dono de Urântia é Jesus. O responsável por Urântia não é dono, né? O criador e responsável por Urântia é Jesus. Criador e redentor, né, Sueli? E eu não acredito, né? Isso é uma visão pessoal minha. Eu costumo ser uma pessoa bastante otimista, que vê o copo cheio sempre. Eu não acredito que Jesus permitiria qualquer ato, qualquer catástrofe maior que destruísse esse planeta dele. Eu acho que eu não vejo essa possibilidade, mas é uma opinião minha. Obrigada. Verdade, obrigada, Sueli. Então, e eu fico pensando também, né, por que eles mandaram o livro de Urântia? Qual o objetivo? Né? E a resposta, que a gente estava falando de inteligência hoje, né, que o ser humano precisa mais de inteligência para receber um instrutor, inteligência espiritual também. Então, bem no comecinho do livro fala, né, que o nosso intuito, eles falam assim, o intuito dos reveladores é expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual. Então, eles estão nos preparando, né? Eles têm que nos preparar para que haja essa consciência, essa elevação do espírito, para que a gente consiga um dia receber, vamos dizer assim, se for, ou o próprio Micael, ou espírito, ou algum espírito, algum filho instrutor, ou magisterial, que seja, mas nós estamos com o livro de Urântia, né, ele traz essa possibilidade, e isso é muito bom, porque eu mesma me sentia assim, nossa, mas será? Não sentia a verdade aqui, não sentia a verdade lá, não sentia a verdade acolá, não me sentia firme.
E com o livro de Urântia, você sente assim, né? Que você está ali pisando em terra firme, mesmo sabendo que você está sabendo toda. Você tinha assim, e tem certas pessoas que dizem assim: puxa, mas eu estou lendo esse livro, mas parece que eu já sabia de tudo isso. Então, nossa, mas eu estava pedindo a Deus que me mostrasse algo que eu precisava muito. Eu não tinha mais onde correr. E esses dias eu vi assim alguém falando que ele estava desesperado, já não queria mais nem saber de viver. E veio o livro de Urântia e trouxe toda essa maravilha. Né? Então, às vezes fico pensando, né? Então, assim, por que saber de toda essa realidade? Mas também para que a gente saiba como se conduzir, né? Como conduzir tudo isso, né? Isso é muito bom. Sandal. Uma coisa que Isso eu que fico todo mundo... Desculpa, Desculpa, pode falar. Pode falar. desculpa. Eu fico perguntando, o mestre Jesus, um filho do paraíso, naquela época ele veio e aconteceu tudo aquilo que aconteceu com o mestre. Hoje, nós temos o livro de Urântia, mas nós somos uma minoria que conhece o livro de Urântia. Então, eu fico pensando, será que se viesse um filho do paraíso hoje, o que aconteceria? Será que seria a mesma situação que o mestre passou, que Jesus passou? Ou será que as pessoas tomariam mais consciência e o tratariam verdadeiramente como um filho do paraíso? Eu ainda tenho essa pergunta no meu coração. E eu não consigo encontrar uma resposta, porque vendo a situação, às vezes eu penso que nós que lemos o livro de Urântia, pode ser que tenhamos uma atitude diferente. Mas quem não conhece o livro de Urântia, só fala dessas igrejas que tem, né, Jesus vai voltar, isso, aquilo, como seria a reação deles? Eu queria ter uma ideia, mais ou menos, do que as pessoas pensam, o que outras pessoas pensariam. Eu estava querendo dizer o seguinte, complementando o anterior, que acho que todo mundo que chega ao livro de Urântia chega por causa de uma sede de conhecimento, eu acho que é um toque mesmo que existe, porque há pessoas que você vê que têm certos estudos, inteligência, são capazes de fazer assim raciocínios incríveis, mas se a gente os defronta e fala a respeito dessas coisas, às vezes eles têm uma resposta pronta já para tudo, sem ao menos falar, nossa, interessante, eu vou ler, pesquisar, ver, para depois discutir, né, isso com você ou com outras pessoas. E eu acho que esse toque de sede de conhecimento, ele vem do próprio Espírito Santo, que nos impulsiona para buscar essas informações assim que revelam a verdade da vida após essa vida. Eu creio que acho que ninguém chega ao livro de Urântia se não tiver alguma uma força maior que dê uma cutucada, assim, sabe? Assim que eu imagino. Eu acho que é aqueles três pilares, né? Que nós tentamos desvendar. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Então, todos que têm essa curiosidade vão
acabar chegando no livro de Urântia, porque ele traz essas respostas. E é consolador, ele traz esperança, né, como diz a Líria. Então, você precisa ter fé, você precisa acreditar, né? Você precisa querer, ter vontade. É isso que movimenta a fé. Saber que, além do horizonte, né, existe um lugar bonito, melhor, né, onde a gente pode viver melhor e ter uma vida menos dura, né? Porque a vida material é pesada. Aqui nós precisamos trabalhar, aqui nós temos um monte de necessidades, né? E um monte de leis, que o tempo todo, para todo lado, tem leis naturais, leis divinas, leis morais. Então, a gente precisa lidar com tudo isso para tentar ter uma vida boa, né? O que a Sueli me falou aí agora me fez lembrar, Sueli, do Chico Xavier, esse pensamento que você trouxe, porque eu também penso dessa forma. E Chico, quando perguntaram para ele qual era a opinião dele a respeito do fim do mundo, do Armagedon, do Apocalipse, enfim. Aí Chico sabiamente respondeu: o espírita não deve ter medo do Armagedon, porque o máximo que pode acontecer é a gente desencarnar. Depois ele completou: o homem não tem que indagar sobre o fim do mundo, porque qualquer transformação mais trágica do mundo virá do homem e não da bondade de Deus. Belíssimas palavras do Chico. Muito bom. Muito bacana. É muito sábio. Tem um trecho, desculpa. Tem um trecho também que eu publiquei um post, acho que essa semana ou a semana passada, onde Jesus dizia que veio trazer para nós a revelação do Pai, do amor e da misericórdia do Pai. E aí ele estava falando com um tal de Jacó, não o Jacó que a gente conhece, um outro Jacó, e o Jacó indaga ele o seguinte, desculpa, eu não sou tão boa assim com Bíblia, mas eu vou falar o que eu me lembro. Ele indaga ele assim, então, mestre, todos os profetas falavam sobre a rigidez de Deus, sobre a ira de Deus, sobre o jugo de Deus, e você vem falar sobre amor e misericórdia. Ele falou assim, então, Deus não muda, né? O Pai é imutável, ele é o mesmo sempre. O que muda é a visão dos homens com relação a Deus, né? Os profetas, de uma certa forma, estavam certos, porque eles trouxeram a visão de Deus para aquele momento. E eu estou trazendo uma nova visão de Deus, eu estou abrindo a cabeça de vocês, eu estou abrindo os olhos de vocês para uma outra faceta de Deus, que é o amor e a misericórdia. Então, é nesse Deus que eu me agarro, é em Jesus, revelando esse Pai de amor e de misericórdia. De novo, por isso que eu não acredito na necessidade de você se purificar para chegar em Deus. Primeiro você se chega em Deus e automaticamente você se purifica. Tem um monte de gente que fica exigindo muita coisa de muita gente. Não precisa. Primeiro você chega em Deus. Quando você chegar em Deus, automaticamente você está purificado. Esse é o que eu penso. Não está no livro de Urântia, é o que eu acho. A própria fé, né? Se você pensa em Deus, você tem fé. Né? Você tem fé em Deus. Então, eu também concordo. Você tá purificado nesse sentido, né? Se você tem fé em Deus. E você vai tentar seguir aqueles caminhos, né? Se eu acredito em alguém, então eu concordo com essa pessoa. Se eu concordo com o amor de Deus, então eu vou tentar ser amor. Então, e é isso que nos, vamos dizer assim, que nos purifica esse amor, esse viver o amor, né? Não quer dizer que a gente seja santo aqui. Quer dizer que a gente está melhorando a cada dia. Isso. O importante é o esforço, né, da pessoa de
Eu sempre lembro de um padre, ele dizia bem assim, o importante é tentar, gente, vamos tentar, mesmo que no outro dia você sempre faça aquilo que você não quer fazer, e quando você vê, você está fazendo. O importante é que você todos os dias recomece. Isso mesmo. É a nossa intenção, né? Porque tem gente que diz assim, minha intenção está cheia de inferno. Não, não é assim. É a nossa intenção, sim, aquilo que vai levar a gente a fazer algo porque uma hora você vai fazer de acordo com a tua intenção. Eu tenho a intenção de fazer o bem, eu vou fazer. Quem sabe, às vezes, né, eu faço errado, eu erro, eu sou falha, ou eu tenho alguma coisa que me fez fazer errado, mas daí é se perdoar, porque a gente tem que se perdoar, né? Eu sou muito assim, nossa, a gente fica muito brava quando a gente faz coisa errada, né? Então, e fica irritado com os outros também. Então, você tem que dizer, não, então vamos fazer diferente, vamos recomeçar outro dia, né? E assim vai, de grão em grão a gente vai tentando mudar, porque muitas vezes a gente tem assim uma teimosia até, né? Não sei por quê, por causa de criação, muitas vezes não sabe o que aconteceu com a gente mesmo, né? Então, se perdoar eu acho muito importante. Obrigada, gente, por virem. Obrigada, Lília, pela sua aula, muito boa. Obrigada. Obrigado, Lilian. Uma boa Obrigada, Lília. Obrigado, tia Lilian. E quarta-feira que vem a gente vai falar sobre os filhos Micaéis, sobre Jesus e todos os filhos criadores. Vai ser bem legal. Todos estão convidados. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana.